Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que a presença do Senhor está na nossa casa, está abençoando tudo que diz respeito a nós e está nos protegendo. Oramos, Pai, nos rendendo totalmente a Ti e reconhecendo que Tu és soberano na nossa vida. Colocamos o dia de hoje, nossa família, colocamos o nosso amanhã diante do Senhor. Também oramos para que o Senhor nos guie em nossas decisões, para que nossas decisões sejam sábias e estejam alinhadas com a vontade do Senhor. O que não for do Senhor para a nossa vida, tira do nosso caminho e estabelece a Tua vontade na nossa família, na nossa vida, Pai. No nome de Jesus, dá-nos espírito de sabedoria, dá-nos graça, dá-nos favor e que essa presença do Senhor revista a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero continuar uma palavra que eu comecei ontem, onde eu estava falando sobre a vida de Davi e sobre a unção de rompedor que habitava na vida deste homem. A unção de Deus é fruto de uma intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus Davi tinha. E essa unção do rompedor estava sobre ele. É por isso que ele saiu de trás das malhadas e foi colocado no trono de Israel. E foi um dos reis mais importantes da história de uma nação. E também ele representa algo no mundo espiritual. Por que Davi representa algo? Porque Jesus veio da descendência de Davi. É por isso que nós cremos que Davi, por ter sido um homem segundo o coração de Deus, ele também foi escolhido pelo Senhor. Mas ele foi escolhido pelo Senhor, mesmo apesar dos seus defeitos, mesmo apesar dos seus erros. Hoje, nós vivemos uma sociedade que espera a perfeição de tudo e a perfeição de todos. A Bíblia diz que aquele que não tropeça em palavras, tal pessoa é perfeita. Todos nós temos falhas, todos nós tropeçamos em palavras, mas muitas vezes esse espírito julgador que existe no mundo, ele tenta destruir a vida das pessoas, porque a Bíblia diz que Satanás é o acusador. Não aceite acusações. Se Deus te perdoou, você está perdoado. Não cometa os mesmos erros, mas se cometer, saiba que você tem um advogado justo, como está escrito lá em 1 João, que pode cuidar de você, que pode guardar a tua vida, que pode lhe livrar de todo o mal. O Senhor me disse, e eu quero compartilhar com você, o Senhor falou muito comigo nessa palavra de Davi. E uma das coisas que o Senhor tem me dito muito é aprender a viver os processos. O Senhor tem me dito muito sobre isso, sobre aprender com os processos. Aprender com os processos, assim como Davi aprendeu. Davi, ele teve que lutar com o leão, com o urso, com Golias, com um rei louco, o perseguindo a todo momento. Quem carrega a unção de Deus vai passar por processos. E o processo de Deus não é para te matar. O processo de Deus é para que você possa se render mais a Deus. Nós passamos por processos para chegar no lugar do nosso propósito, já preparados, sábios e principalmente dependentes do Senhor. Um dos propósitos do processo é tornar você mais dependente de Deus. Um dos processos do propósito é tornar você totalmente rendido a Deus, totalmente entregue ao Senhor. E Davi,
passou por muitos processos. Ele teve que lidar com muitas situações até se tornar um homem segundo o coração de Deus. O Espírito de Deus é capaz de fazer uma pedra, como a que Davi usou para matar Golias, a arma mais poderosa de guerra. Tudo o que Deus precisa é que você confie nele, é que você creia que Ele está com você no meio dos processos. É por isso que a Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu, Senhor, estás comigo. Ou seja, o Senhor muitas vezes não nos livra dos problemas, das adversidades aqui dessa vida, mas Ele nos dá graça e Ele nos faz também entender o porquê que aquela situação aconteceu, o porquê que Deus permitiu que aquela situação ela viesse para o nosso caminho. Entenda, se Deus está permitindo com que uma situação aconteça na sua vida, se Deus está permitindo com que alguém se levante contra você, se Deus está permitindo com que alguém seja injusto com você, Deus está permitindo isso por um motivo. Deus está permitindo para tratar de você, Deus está permitindo para mostrar alguma coisa que você não está vendo. Sabe qual que é o nosso engano? É pensar que Deus não está trazendo uma lição para nós por meio de uma situação. O que Deus está querendo falar? Por que Deus tem permitido determinadas situações na nossa vida? Daí você diz assim: puxa, mas eu não precisava nem passar por isso. Quantos de vocês já pensaram isso? Eu não precisava passar por isso. Eu já conheço essa pessoa, eu não preciso passar por isso. Eu já sei. Mas e se Deus está querendo lhe mostrar uma coisa além? E se Deus está querendo lhe revelar algo que você até agora não entendeu da parte dele? É por isso que por trás de uma divergência, por trás de uma adversidade, por trás de uma situação caótica, muitas vezes Deus está querendo falar algo com você que você não pensou. É por isso que nós temos que orar a Deus para que o Senhor nos mostre, para que o Senhor nos revele o que há por trás de determinadas situações. Por que Deus está permitindo determinada situação na nossa vida, na nossa casa, na nossa família? Uma das coisas também que eu aprendo é que Davi aprendeu a lidar com um gigante maior do que Golias. Sabe qual que é um dos maiores gigantes que existe? As lisonjas dos homens. Davi, para ter sido um grande rei, Deus teve que ensinar ele a lidar com as lisonjas, porque a Bíblia diz que se ouvia cantar no acampamento que Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. Ou seja, Davi estava sendo engrandecido pelos homens, estava sendo honrado. E aqui existe duas situações. Primeiro, a de Davi aprender a lidar com a fama, Davi aprender a lidar com o elogio das pessoas, as pessoas dizendo: Davi, você é o cara, você é um homem ungido por Deus, você tem sido incrível, Davi. E uma segunda situação, daqueles que estão ao redor de Davi aprenderem a lidar com a fama do menino que tinha promessa de Deus de ser rei. E isso causava inveja, causava estranheza, porque eles pensavam assim: puxa, mas Davi está recebendo uma honra, Davi está recebendo uma glória que só Deus pode receber. Entenda uma coisa, aí nasce a inveja. Quando as pessoas acham que outra pessoa não deve ser honrada, quando outra pessoa não pode ser abençoada mais do que você, aí nasce a inveja. Quando nós não aceitamos que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus levante pessoas que estão próximas de nós. O fato de eu não aceitar que você se torne bem-sucedido, o fato de eu não aceitar que você receba, honra da vida de outras pessoas, isso mostra que há um problema em mim de desonra. Isso mostra que há um problema em mim
que precisa ser tratado, de inveja. Então eu vejo que Davi teve esses dois problemas. Ele teve o problema de saber receber essa lisonja e entregar para Deus, porque Davi teve que aprender a não viver das lisonjas. Você não pode nem viver das críticas e nem das lisonjas. Você tem que viver dependente de Deus, certo? Porque às vezes aquele que hoje faz lisonja, amanhã lhe critica, certo? E aquele que critica tem um objetivo, tentar te destruir. Então você não pode deixar nada entrar, nem o elogio, nem a crítica entrar dentro do seu coração. Então há pessoas que podem hoje te elogiar e amanhã te criticar. Aprenda a depender de Deus, aprenda a devolver tudo a Deus, a dar glória a Deus. Aprenda a não deixar isso entrar no seu coração e tirar a sua dependência de Deus. Você precisa de Deus. Você depende de Deus. Ele é o Senhor da tua vida. E é o segundo perigo das pessoas que estão ao teu redor e que por inveja muitas vezes vão querer o que é teu, não sabem lidar com a honra que Deus está te dando. E isso acontece em vários momentos da nossa vida. Isso acontece no trabalho, isso acontece na igreja, isso acontece na família, isso acontece no meio de uma cidade. Quando Deus começa a honrar, quando Deus começa a abençoar uma pessoa, quando uma pessoa começa a prosperar, quando as coisas começam a melhorar para uma pessoa, certo? Tem gente que não vai lidar bem com isso. Tem gente que não vai lidar, sabe, com a sua vitória, não vai lidar com os elogios que você recebe, não vai lidar com as suas vitórias. E sabe por quê? Porque dentro do coração daquela pessoa há um mal que não saiu dela, há um mal que está agindo na vida dela. Também, em Provérbios 26, verso 28 diz: a língua falsa odeia aqueles a quem ela tenha ferido, e a boca lisonjeira opera a ruína. Você está vendo que aqui em Provérbios fala das duas pessoas? Fala da pessoa que lisonja, a pessoa que elogia, e fala da pessoa que critica, da pessoa que fala mal. Diz que ambas são perigosas, mas o elogio é eu que tenho que lidar, assim como eu tenho que lidar com a crítica. Agora você tem que lidar também com a crítica e também com o elogio. Amém? Você já aprendeu a lidar com a crítica? Você já aprendeu a lidar com os elogios? Você já aprendeu a lidar, sabe, com o sucesso da pessoa que está próximo de você? Como é que você lida com uma pessoa que está melhor de vida do que você? Será que você se alegra com ela? Será que você tem aquela vida como um modelo também para você poder, no futuro, crescer e avançar e se tornar uma pessoa assim, de sucesso ou de vitória como ela? Qual é, sabe, o sentimento que tem entrado dentro do nosso coração? O que tem tomado conta de nós? Porque, queridos, é muito fácil eu deixar apodrecer a minha alma por sentimentos infecciosos de inveja, de maldade. Meu coração pode estar longe do Senhor, porque a partir do momento que eu julgo as pessoas, a partir do momento que eu invejo as pessoas, a partir do momento que eu não aceito o que Deus está fazendo na vida de alguém, isso só mostra que algo dentro de mim não está bem. Há um desajuste dentro de mim, há um desajuste. A partir do momento que você pensa que tudo que a outra pessoa está fazendo é contra você, a partir do momento que você, sabe, foca demais no outro e esquece de focar em você, no seu crescimento, nas mudanças que são necessárias na sua vida, você já está desalinhado de Deus. É por isso que Jesus disse: antes de você olhar a trave que está no olho do teu irmão, olha para a trave que está no teu. Primeiro, você tente se tornar uma pessoa melhor. Primeiro, você se renda a Deus e tente alinhar a Deus a sua vida, antes de olhar para a vida do outro. Nós vivemos num mundo que sempre vai ser crítico. Nós vivemos num mundo que sempre vai invejar as vitórias, os sucessos dos outros. Nós vivemos num mundo onde as pessoas, elas não conseguem viver a vida
a vida delas, elas têm que viver a vida do outro, certo? E isso está errado. É por isso que Jesus sempre nos ensinou, sabe, a viver uma vida rendida a Ele. Davi aprendeu a viver a vida dele. É como eu disse no domingo, você nunca vai ver uma pessoa bem-sucedida fofoqueira. Você nunca vai ver alguém bem-sucedido fofoqueiro, porque ele não tem tempo para ficar cuidando e falando da vida dos outros. E o pior não é isso. O pior é muitas vezes a pessoa criticar uma outra pessoa e não olhar, sabe, para os seus próprios defeitos, não olhar para os seus próprios erros. Você perdeu o caminho. Você perdeu o caminho. Ao longo da sua caminhada você perdeu porque você deixou de pensar na sua construção e você está pensando na construção do outro. É isso que está atrapalhando o teu crescimento. O teu crescimento está sendo sabotado por você. Você está sabotando o seu crescimento. E mais, quando o nosso coração se desvia do propósito, nós perdemos também intimidade com Deus. Nós perdemos intimidade porque Deus, sabe, se entristece com essas atitudes da carne dentro de nós. Ou seja, coisas que Ele já tem trabalhado em nós e nós temos permitido que isso entre e comece a perturbar. Começa a mexer até na tua relação com Deus. Essa inveja, esse sentimento de crítica dentro de você, vai mexer até na tua relação com Deus. Isso vai atrapalhar você. Eu quero declarar em nome de Jesus. Deus está te levantando para coisas maiores. Para de te pegar em coisas pequenas. Amém? Segura essa palavra. Segura essa palavra. Deus está te levantando para coisas maiores. Pare de se apegar a coisas pequenas. Amém? Pare de se apegar a coisas pequenas. Escreve isso aqui nos comentários. Deus está me levantando para coisas grandes. Escreve aí, Deus está me levantando para coisas grandes. Pare de se apegar a coisas pequenas. Amém? Tem coisa que não deveria estar hoje ocupando a tua vida. Só está ocupando porque você está permitindo. Só está ocupando tua mente, teu tempo, porque você está permitindo. Pare com isso. Se concentre no seu crescimento. E Deus vai te honrar, vai te abençoar. Você vai ver a presença do Senhor, vai te abençoar mais e mais. Eu tenho feito isso. Eu tenho amigos que estão crescendo muito. Eu tenho amigos que estão prosperando, estão sendo abençoados, mas eu tomei uma decisão já faz anos. Eu não vou ficar olhando para a vida do outro. Eu vou ficar focado na minha vida, no que eu tenho que mudar, no que eu tenho que fazer. Eu não vou ficar cuidando da vida dos outros. Eu não vou ficar invejando a vida dos outros. Ao contrário, a Bíblia diz: se alegre com os que se alegram e chore com os que choram. Tem gente aí aplaudindo o pecado dos outros. Tem gente aplaudindo a queda dos outros. Ei, não caia nesse erro, meu irmão. Todos nós, a Bíblia diz que aquele que está de pé, acautele-se para que não caia. Não entre nesse pecado. As pessoas são críticas, as pessoas são julgadoras. Não aponte o dedo para o outro. O outro caiu. Vamos chorar por ele, vamos orar por ele, que Deus tenha misericórdia. Nós não podemos viver apontando o dedo para as pessoas. Sabe, hoje nós vemos até no meio cristão, alguém cai, tem gente que celebra, faz festa. Não, gente, é motivo de choro para nós, é motivo de choro, é motivo de intercessão. Não é para se alegrar, não, com a derrota dos irmãos. Não é para se alegrar com quem está mal. Não é para se alegrar com quem perdeu algo. É para orar por ele. É para interceder por ele. Ah, mas fez e aconteceu. Se arrependeu? Ora por ele. Ora por ela. É assim que tem que ser. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero declarar o Salmo 91. Amém? Eu digo para você, tem certos costumes que não são cristãos, são mundanos, não são cristãos. E um dos costumes que não é
cristão, mas é mundano. É o espírito da crítica. É o espírito da falta de misericórdia. É se alegrar com a destruição, a derrota, o pecado dos outros. Não, gente. Nós temos que orar para que a gente não caia. Nós temos que cuidar, é para a gente não cair. É para a gente não fazer pior, sabe? Nós temos que ter misericórdia das pessoas. Eu quero dar um testemunho aqui. Testemunho da Lucy Cleide. E ela escreveu assim: a paz. Eu comecei a assistir suas lives em janeiro, passando por muitos problemas de saúde com crises de ansiedade. Hoje eu estou curada, não tenho mais crises e também fui curada de um problema no meu ouvido. Meu filho tinha um caroço interno embaixo do queixo e eu o apresentei a Deus no momento em que o Senhor estava orando por cura e o caroço sumiu. Grandes têm sido as obras de Deus na minha vida, desde que comecei a assistir suas lives. Deus abençoe sua vida, profeta, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, minha irmã. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero fazer um convite para você. Você que mora nos Estados Unidos, eu estarei em julho em Orlando e vai ser algo incrível. Agora restam cerca de 40% das vagas para os Estados Unidos, tá? E para a Itália eu acho que restam cerca de 30% das vagas. Então quem mora na Europa, não perca a oportunidade de fazer a tua inscrição e é gratuito para quem é aluno da academia aqui no Global, certo? E se você quer levar um acompanhante com você, ontem nós liberamos, certo? Você conversa com a nossa equipe e eles vão dar as direções para você poder levar um acompanhante se você quiser levar um acompanhante, tá? Então é exclusivo para quem é aluno da academia Kindle Global. Inclusive hoje tem aula na academia Kindle. Se você ainda não é meu aluno na academia Kindle Global, eu convido você a se tornar nosso aluno. Vá lá no meu site www.vinicius17.com.br e se torne nosso aluno na academia Kindle Global. Inclusive hoje nós vamos falar algumas coisas muito poderosas sobre a voz de Deus. Não perca, tá bom? Eu te aguardo hoje na aula às 20 horas, se não me engano, aula da academia Kindle Global. Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Deixa a tua curtida aqui, tá? E compartilha com 7 pessoas. Pega aí o link agora, compartilha com 7 pessoas. Deus está visitando a casa do Mateus Henrique. Eu não sei se Mateus e Henrique é a mesma pessoa ou se são duas pessoas dentro de uma casa. Mas o que eu tenho para dizer é que Deus está guardando essa casa. E Deus está livrando de laços que foram preparados contra essa família. Amém? Mateus Henrique, pode ser 2 pessoas ou uma pessoa só. Deus está visitando essa casa com graça. Deus está dando livramento para essa casa. Amém? Deus também me disse, diga para a Luana. E o Senhor me disse, uma Luana que mora no estado do Rio de Janeiro. Deus está te visitando, Luana. Eu vi portas se abrindo para você. Amém? Você recebeu uma direção de Deus. Eu acredito que isso é uma confirmação de algo que você tem pedido ao Senhor. Amém? Luana, o Senhor te abençoe, em nome de Jesus Cristo. E hoje há pessoas que vão receber oportunidades divinas. Amém? Há pessoas que estão aqui nessa oração hoje que vão receber oportunidades divinas. O Senhor me mostrou como se alguém estivesse batendo na porta. E eu sei, vai ser boa notícia, vai ser oportunidade que Deus vai dar a pessoas que estão aqui. Quem crê, amém? Quem crê, cele agora essa palavra compartilhando com 7 pessoas no nome de Jesus. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio,
no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar por você agora. Amém? Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração. Eu vou levantar um clamor em teu favor. 9 da manhã eu vou estar ao vivo. 9 da manhã eu vou estar ao vivo aqui com vocês. E depois às 18 horas. E domingo agora, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um culto especial na igreja. Eu vou estar ministrando, se Deus permitir. E 15 minutos antes de começar o culto, eu vou orar por todos os doentes que estarão lá. Então, eu estou num propósito de 3 domingos, orando pelos doentes, orando por pessoas que têm doenças físicas, pessoas que já tentaram de tudo e que precisam de um milagre, de uma cura. 3 domingos antes de começar o culto, nós estamos ungindo os doentes e estamos orando por eles. E nesse domingo vai acontecer isso. Nós vamos orar por todos os doentes, ungindo eles e impondo as mãos sobre todos. É uma direção que Deus me deu, estou seguindo essa direção e eu creio que vai ser uma grande bênção. Amém? Posso orar por você? Eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida de toda pessoa que colocou seu pedido de oração aqui nos comentários. Toda pessoa, Pai, que com lágrimas, escreveu a sua necessidade. Essa pessoa com o coração apertado. Essa pessoa, Pai, que precisa de uma intervenção divina. Essa pessoa, Pai, que está quebrantada, está rendida, está crendo totalmente no milagre do Senhor. Eu peço agora a Ti um milagre para cada pedido que foi colocado aqui nos comentários. Eu apresento todos os comentários no nome bendito de Jesus Cristo e eu peço um milagre. Oro também, Senhor, por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Toda enfermidade física, toda enfermidade emocional, renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, estamos aqui às 6 da manhã e às 18 horas estamos orando para que essa presença esteja sobre nós, para que essa presença, a presença gloriosa que abençoa, que protege, esteja sobre nós. Libera da Tua presença agora, Senhor. Toque-os, Jesus. Toque-os com a Tua presença. Senhor, da mesma maneira que a presença do Senhor tocou na casa de Obed e abençoou tudo que ele tinha, eu peço a Ti agora, Senhor, que a Tua presença abençoe a nossa vida e abençoe tudo que nós temos, tudo que estiver em andamento, tudo que estiver no nosso caminho, tudo aquilo, Senhor, que estiver contra nós, que a Tua presença, Senhor, desfaça o mal, desfaça a inveja, desfaça a maldade. E nós oramos, Pai, para que a presença do Senhor encha nossas vidas. Senhor, toque-os com o Teu poder agora. Toque-os, Jesus, com o Teu poder. Toque-os com a Tua presença, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Oro para que portas se abram. Oro para que milagres sejam liberados e que toda resistência espiritual contra essa pessoa caia por terra. Amarras espirituais sejam desfeitas agora, no nome de Jesus Cristo. Haja livramentos do Senhor na vida dessa pessoa e que hoje seja um dia marcado por oportunidades divinas. Eu quero liberar essa palavra e que eles confirmem essa palavra no dia de hoje como uma palavra do Senhor para suas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Você recebe essa palavra e essa oração? Amém? Às 9 da manhã eu vou estar ao vivo aqui, se Deus quiser. Que Deus te abençoe. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até. Nosso Senhor e Salvador e a bênção do Espírito Santo, nosso fiel ajudador, conselheiro, seja contigo e com toda a tua família. Que o sangue de Jesus cubra a tua casa, cubra a tua família, que o Senhor esteja à tua frente, na tua retaguarda, à tua direita e à tua esquerda, e que não falte
nada a ti, que não falte nada à tua casa. Profetizo em nome de Jesus Cristo, nada quebrado, nada faltando, tudo completo. Que o Shalom de Deus se estabeleça na tua vida. E a minha oração é para que o dia de hoje seja um dia marcado por milagres. Senhor, começamos o dia diante de Ti, louvando ao Senhor pela Tua fidelidade, louvando ao Senhor pelo Teu amor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, guarda a nossa vida, guarda a nossa casa e livra-nos de toda inveja, de toda manipulação, de todo laço de Satanás, de toda pessoa, Senhor, que vem para tentar nos afrontar ou até mesmo nos tirar do Teu propósito, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Guarda-nos, Pai. Coloca uma cerca de proteção ao nosso redor, ao redor dos nossos filhos, ao redor do nosso cônjuge e nos livra de todo mal, no nome de Jesus Cristo. Senhor, consagramos a Ti o dia de hoje e pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça e que no dia de hoje, Senhor, portas são abertas. Declaramos que amamos Jesus, amamos a palavra de Jesus, amamos a igreja e queremos servir a Ti, ó Deus, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Te amamos, Jesus, te amamos, Espírito Santo, te amamos, ó Deus, o Teu propósito, queremos ser fiéis a Ele, Pai. Sim, queremos ser fiéis ao Teu propósito e que todo tipo de armadilha, de arma preparada contra nós ou contra a nossa casa seja quebrada agora, que as amarras espirituais sejam cortadas, no nome de Jesus Cristo. Senhor, nos proteja, Senhor, nos livre de todo mal. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua proteção, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. Um bom dia, um excelente dia, um abençoado dia a você e a todos que estão próximos de você. Deus me deu uma palavra e eu peço ao Espírito Santo que me ajude a liberar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. A Bíblia nos diz em 2 Samuel capítulo 13 que havia um filho de Davi chamado Aminon, que foi dissimulado, foi fingido e fingiu estar doente e preparou uma armadilha contra a própria irmã. Esse homem mais tarde foi punido por causa dos erros cometidos, da maldade cometida. E a minha pergunta para você é: como que nós lidamos com pessoas que são manipuladoras? Porque Aminon agiu como um manipulador. Se nós voltarmos um pouco antes dessa história e olharmos para os filhos de Jacó, que lá em Gênesis 34, eles intentaram contra a vida de um homem e o pai dele. A Bíblia diz que os filhos de Jacó, por amor à sua irmã Diná, mas também usaram de falsidade contra uma cidade, armaram uma armadilha e acabaram enganando o homem e seu pai e uma cidade inteira, e acabaram destruindo por justiça própria uma cidade. Isso está em Gênesis 34. Os filhos de Jacó se vingaram dos siquemitas, porque eles haviam, de alguma maneira, se passado com a filha de Jacó. Da mesma forma, as pessoas hoje, elas se utilizam muitas vezes da manipulação, com ameaças. Há pessoas que ficam ameaçando: ah, se você não fizer isso, eu vou fazer isso. Sabe, há pessoas que nas suas conversas, até nas suas publicações, tudo é uma indireta para, sabe, fazer com que você, de alguma maneira, ceda a pessoa, ou de alguma maneira, sabe, pessoas que manipulam
as circunstâncias para que os outros tenham pena, tenham piedade dela, mas na verdade aquilo é um defeito, né? É uma característica negativa da pessoa de mentir, de mascarar, e o objetivo dela é fazer, sabe, mexer com o seu emocional. Aquela pessoa tem o objetivo de mexer com o seu emocional, de lhe entristecer, sabe? Aquela pessoa está sempre querendo mostrar para você que ela é importante e que você não pode esquecer dela. Quantas vezes nós cedemos a pessoas manipuladoras? Quantas vezes nós cedemos a pessoas que de alguma maneira, sabe, elas têm uma medida pesada, porque estão sempre buscando ser amadas e estão sempre ameaçando, sabe, largar o emprego, estão sempre ameaçando muitas vezes deixar você, e há pessoas que ficam, sabe, presas numa amizade, presas num relacionamento errado, porque a outra pessoa é manipuladora. Inclusive já vi líderes manipuladores que, se você não faz aquilo que eles querem, eles acabam ficando bravos, eles acabam cortando você de muitas coisas, e assim é a obra do manipulador. É um espírito de Jezabel operando na vida da pessoa e fazendo a pessoa ser um manipulador. Infelizmente, tem filhos que esse espírito de manipulação acaba oprimindo. Tem maridos que são manipuladores, tem esposas que são manipuladoras, tem pessoas dentro da igreja que são manipuladoras, sabe? Porque eu já ouvi falar muito de pastores manipuladores, mas eu já vi também pessoas dentro da igreja que não eram pastores e sendo muito manipuladoras. E isso acontece, sabe, em várias esferas. A manipulação, a mentira para obter algo, a mentira para tentar fazer você ceder, para de alguma maneira fazer com que você sinta que a pessoa é frágil, então você tem que dar um tratamento especial para ela porque ela é frágil. Deixa eu dizer uma coisa para você: não deixe ninguém lhe manipular. Não deixe ninguém lhe manipular. Isso é uma ação maligna, o objetivo, a manipulação já é uma mentira. Porque você manipular uma pessoa para obter algo, ou manipular uma situação para ter uma vantagem, isso é um pecado. Isso abre a porta para coisas ruins, para coisas malignas entrarem na vida de uma pessoa, agirem. E muitas vezes, sabe, até mesmo dentro da empresa, eu já enfrentei manipulação dentro da minha empresa, eu já enfrentei manipulação na igreja, eu já enfrentei manipulação em reuniões, inclusive, já enfrentei manipulação, e isso é um erro, sabe? Sabe aquelas pessoas que dizem que, em outras palavras, elas querem que você ceda a elas, que você as ajude, quer que você de alguma maneira ceda a alguma coisa, porque senão ela vai lhe largar. Exatamente, tem pessoas que elas apelam para o seu lado emocional para terem aquilo que elas querem, e isso é um pecado diante de Deus. E a minha oração é para que Deus nos livre de gente manipuladora, Deus nos livre de gente que quer de alguma maneira, sabe, colocar o pé no pescoço da gente para fazer a gente tomar uma decisão errada e que muitas vezes pode comprometer um propósito, comprometer o futuro, comprometer até mesmo outros relacionamentos ao seu redor. Cuidado com gente manipuladora. Certa feita, Deus me mostrou em sonhos. Olha, Deus sempre falou muito comigo em sonhos. Eu não sou o tipo de pessoa que sonha todos os dias, mas Deus sempre falou comigo em momentos pontuais e em situações na minha vida. Deus revelou coisas a mim. E eu me lembro que eu tive um sonho, e nesse sonho eu sempre me precipitava dentro do sonho. E quando eu acordei, o Senhor falou comigo que aquele ano que eu iria ter seria um ano que eu precisava ter muito cuidado nas minhas decisões, para não me precipitar,
para não permitir com que pessoas, me oprimissem para que eu tomasse uma decisão. E quando eu estava em tempo de pastorado, tempo integral, que eu pastoreava igreja e era só isso que eu fazia, não havia os meus eventos, não havia livros, não havia empresa, não havia nada. Quantas vezes pessoas me manipularam no lado emocional? Tentaram no lado emocional, Tipo, se eu não fosse fazer a visita, elas saíam da igreja. Se eu não desse o cargo que elas quisessem dentro da igreja e não fizesse o que elas estavam me reclamando, elas saíam da igreja. E cidade pequena, igreja pequena, tinha pessoas que muitas vezes tentavam mandar dentro da igreja, tentavam mandar também, até na minha vida. Até que chegou um tempo que Deus me mandou me posicionar. Deus me mandou me posicionar para não deixar as pessoas, porque às vezes você é bom de coração demais e as pessoas se aproveitam da sua bondade, se aproveitam e usam da manipulação, para que você faça a vontade delas. E assim é tudo na vida, gente. É dentro da empresa você vai encontrar um manipulador, dentro da tua família você vai encontrar alguém manipulador, dentro da igreja vai ter tanto líderes manipuladores quanto pessoas de dentro da igreja manipuladoras. Cuidado com isso, não ceda a isso. Estava até ouvindo eu estava num evento a convite de um amigo meu, eu fui numa inauguração e estava ali um pastor de fora e esse pastor ele comentou uma coisa interessante, que um empresário quis financiar uma igreja, construir uma igreja e entregar nas mãos dele, na verdade um templo, porque a igreja é o corpo místico de Cristo, não é o prédio, de alvenaria. E o Espírito Santo disse para ele que ele não deveria aceitar aquele prédio, porque aquele homem estava querendo dar o prédio para manipular o pastor, ou seja, por trás das decisões do pastor, ele queria tomar as decisões. Eu vi isso acontecendo, infelizmente, muitas vezes também comigo, E eu vi como é importante nós termos um discernimento espiritual para não deixar pessoas nos manipular, Nós temos que ter um cuidado muito grande com isso. Por isso, você que está aí, inclusive esses dias uma pessoa pegou e pediu oração para a gente também por causa disso, por causa do espírito da manipulação, que algumas pessoas acabam entrando, e lhe manipulando para fazer você tomar decisões. Não entre nisso, não permita isso, não deixa, filho te manipular, não deixa cônjuge te manipular, não deixa líderes lhe manipular e nem outras pessoas manipular você. Você tem que ter um acordo com o Espírito Santo. Amém? Você tem que ter um acordo com o Espírito Santo e não ceder às mentiras de pessoas, às mentiras ou até mesmo a não fingiu algo, a pessoas que fingem algo para te manipular. Não caia nisso, não caia nesse erro. Amém? Escreve aqui nos comentários que Deus me guarde e me dê sabedoria. Escreve aí que Deus me guarde e me dê sabedoria. Certo? Não fique preso. Se uma pessoa está dizendo que vai embora, que vai se despedir, deixa que vá. Deixa que siga o caminho dela. Se um amigo seu, um familiar, lhe coloca muito o pé no pescoço, podemos dizer assim, fazendo com que você ajude mais do que você pode, faça mais do que você pode, deixa que essa pessoa vá, que ela siga o caminho dela, não aceite ser manipulado, que Deus te guarde, que Deus te livre de gente assim. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração e é importante, quando você tiver tempo, lê 2 Samuel 13 e Gênesis 34. Porque ali você vê 2 episódios de manipulação muito forte e o quanto essas manipulações foram destrutivas. Que Deus nos guarde de toda a maldade. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91
E antes de declarar o Salmo 91, eu quero falar rapidamente. Domingo agora eu vou ter o evento Passando o Manto, tá? Que vai ser exclusivo para alunos da academia aqui no Global. E eu também estarei dando esse panfleto, tanto físico quanto digital, para que todos os meus alunos da academia aqui no Global, eles escrevam tudo aquilo que eles estão buscando de direção de Deus para a vida deles. E por 3 domingos eu estarei orando. Começa esse domingo às 18 horas na minha sede profética. Quer participar do evento Passando o Manto? Então é só você se tornar aluno da nossa academia. Ele é gratuito para quem é aluno da academia aqui no Global, tá? Se você quiser participar, vá lá no meu site www.vinicius7.com.br e participe. E domingo agora também às 9 horas da manhã, nesse domingo nós teremos um grande culto aberto ao público aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. E se você ainda não adquiriu nossos livros proféticos, você pode adquiri-los através do meu site www.vinicius7.com.br. São livros extraordinários que vão te ajudar, vão ser bênção na tua vida e você vai ver como você vai crescer espiritualmente com esses livros. Amém? Bem, eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Amém? E nós vamos fazer uma oração muito forte hoje. Nós vamos fazer uma oração muito forte hoje, ok? E eu quero que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque eu estarei orando por pessoas que estão cegadas, por pessoas que estão sendo manipuladas, tá? Para que a amarra espiritual seja cortada. De repente, alguém próximo de você está sendo manipulado, alguém próximo de você está cegado, está fazendo tudo às vontades de uma pessoa, sabe? E aquela pessoa está se aproveitando. Ou até mesmo você talvez tenha medo de perder um cliente, porque aquele cliente está usando de manipulação contra você. Ou você tem medo, né, de alguma maneira não ceder, seja à tua família ou aos teus amigos, e perder eles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se alguém exige, né, que você faça além do que você pode por essa pessoa não é digna, sabe, do seu amor, não é digno da sua generosidade. Amém? Então, que Deus abra teus olhos e te livre dos laços da manipulação no nome de Jesus. Amém, querido? Eu quero declarar o Salmo 91 e enquanto eu declaro, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, manda aí para os teus amigos, para os teus parentes. Se você que não é inscrito no canal, te inscreve. Só vai te fazer bem. Está aqui nas orações às 6 da manhã, às 18 horas, 9 da manhã eu vou estar ao vivo aqui junto com você, tá? Às 9 da manhã. O Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar por você agora, amém? Há uma pessoa que se chama Walter, que está aí me ouvindo, Walter com W. E Deus está visitando você, Walter, e toda a sua casa. E Deus me mostrou uma menininha e o Senhor me falou a idade dela, 7 anos. Eu não sei se é filha, eu não sei se é neta, certo? Mas eu vi uma criança com 7 anos e o Senhor dando livramento a essa criança, Walter, que é ligada a você.
Como eu disse, eu não sei se é sua filha, eu não sei se é sua neta, mas o Senhor está dando livramento. Amém? Há uma pessoa também que está me ouvindo, com muita coceira na cabeça, com alergia na cabeça. E eu vi ela se coçando, sabe? Angustiada, e eu quero declarar você livre, seja você quem for que está com uma alergia na cabeça ou está com algum tipo de problema, certo? Que está lhe dando muita coceira na cabeça, eu quero declarar saúde sobre a tua vida no nome de Jesus. Também tem uma mulher que está me ouvindo chamada Uda com H, certo? O Senhor te visita, dona Uda. O Senhor te visita, o Senhor te restaura, o Senhor está trazendo restituição na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? O Senhor está trazendo restauração na tua vida, restauração na tua casa, no nome de Jesus. Tem uma pessoa também que está me ouvindo, dono de papelaria ou dona de papelaria, certo? E Deus está visitando você e está dizendo que foi Ele que entregou esse negócio a você e que você não deve desistir desse negócio, que o Senhor vai estar te abençoando, amém? E que você não tem que se preocupar, no nome de Jesus Cristo. Confia no Senhor. Eu quero orar pela tua vida agora, eu quero orar pela tua vida, eu quero apresentar você diante de Deus. Você que está com dores nos braços, certo? Dores nos braços, eu quero declarar saúde sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Queremos profetizar, Pai, nada faltando, nada vai faltar. O Senhor vai suprir todas as coisas. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Pai, diante das responsabilidades que nós temos, que eu tenho, as responsabilidades que cada pessoa tem aqui nessa oração, responsabilidades financeiras, negócios a concluir, pagamentos a fazer, pessoas a pagar, seja lá o que for. Meu Deus, nós colocamos diante de Ti e pedimos provisão sobrenatural. Tu és o Deus que provê, Tu és o Deus que traz recursos, que abre os céus, que prospera. Por isso, Pai, eu quero te pedir, traga prosperidade, traga um liberar sobre a vida dessa pessoa agora, abençoe seus negócios, abençoe seus projetos, abençoe tudo aquilo que ele está fazendo, que ela está fazendo. Senhor, eu oro declarando agora que nada se colocará no caminho dele e dela, impedindo os recursos de chegarem, os negócios de chegarem, os clientes de chegarem. Senhor, oro também agora para que tudo aquilo que estiver quebrado seja restaurado, casamento restaurado, empresa restaurada, vida espiritual restaurada, igreja restaurada. Senhor, a minha oração é para que haja uma restauração total e completa na vida dessa pessoa. Visita com teu poder, Espírito Santo de Deus, visita com a tua graça, visita com teu favor, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que o Senhor libere bênção sobre a vida dessa pessoa. Eu oro para que o Senhor derrame prosperidade sobre ela. Eu oro para que o Senhor derrame graça sobre ela. Meu Deus, e que todo espírito de manipulação, toda manipulação contra essa pessoa caia por terra. Toda manipulação contra a sua família, toda manipulação contra a sua casa seja desfeita no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que caia por terra as amarras agora. Que caia por terra a manipulação agora. Que caia por terra a ceguez. Caia por terra a opressão espiritual, que essa pessoa seja livre, que essa pessoa seja liberta, que o poder de Deus toque a vida dela e que todo aquele que estiver cegado, por algo, por alguém, Senhor, que nesse momento essa cegueira seja quebrada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E Pai, onde quiserem lesar, onde quiserem prejudicar, o Senhor é Deus para guardar, o Senhor é Deus para proteger. E guarda também o coração de pessoas, Pai. Pessoas que são bondosas, pessoas que são caridosas, pessoas que são generosas e pessoas que estão usando de manipulação ou de maldade ou usando da fraqueza da pessoa para tentar, de alguma maneira, tirar algo dela ou de alguma maneira prejudicá-la. Senhor, dá livramento agora. Dá livramento agora.
marido que estiver cegado, esposa que estiver cegada, pai que estiver cegado por uma manipulação de um filho, mãe que estiver cegada pela manipulação de um familiar ou dos próprios filhos ou de um líder espiritual, Senhor, que seja cortada agora em nome de Jesus toda a manipulação. Senhor, guarda a vida dessa pessoa. A minha oração é para que toda arma forjada do diabo seja cortada agora no nome de Jesus Cristo. Senhor, guarda, protege, livre de todo mal. E nós te pedimos, libera das tuas bênçãos sobre teus filhos. E eu quero declarar tudo completo. Senhor, todos os sonhos realizados, todos os projetos realizados para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama favor sobre a vida dessa pessoa e consagramos o nosso dia a Ti. Pedimos perdão pelos nossos pecados e oramos para que haja salvação na nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida.